boa tarde. Eu estou aqui com o Richard Jacobasco, ele que é jornalista especializado no agronegócio há 50 anos. Hoje ele vai ministrar aqui uma palestra no Zootech com o tema Influência das mudanças climáticas e importância geopolítica e econômica no agronegócio. Tudo bem, Richard? Quase, aí não foi feita a palestra. Quase lá. Bom, o senhor Richard também, ele tem o livro CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas. Estão nos enganando? Aí eu te pergunto, estão nos enganando realmente? Estão, existem muitos interesses, como eu disse no tema do título da palestra, tem muitos interesses econômicos e geopolíticos por trás dessa afirmação de demonizar, de fazer um assassinato de reputação contra o CO2. Por quê? O CO2 é o gás da vida. Sem CO2 não há fotossíntese, as plantas não fazem fotossíntese. Se os ambientalistas, a quem eu chamo de biodesagradáveis, conseguissem essa utopia de reduzir a emissão de CO2, o que aconteceria? Nós não teríamos plantas, porque não teria fotossíntese. Não tendo planta, não tem gado. Se não tem planta, não tem gado, nós vamos comer o quê? Fica claro? Né? É uma utopia. Primeiro, não existe como medir no planeta onde que tem mais, onde que tem menos CO2. O que se sabe é que a nossa atmosfera, a atmosfera que nós estamos aqui e que a maioria ao nível do mar existe, 79% da atmosfera ela é composta de nitrogênio, 20% é oxigênio. Somando as duas, são 99%. 1% que sobra contém os principais elementos, gases e produtos químicos existentes na vida. Né? Então, existe carbono, existe metano, existe óxido nitroso, existe nióbio, existe uma série de produtos, galho, né? Existe uma série de produtos químicos nesse 1%. O CO2 sozinho, que é o dióxido de carbono, representa 0,035% da atmosfera, do 100%, porque então são 350 partes por milhão. Como a gente mostra no livro, 350 partes por milhão é nada, perto do que foi no tempo dos dinossauros, né? Tempo Jurássico, porque naquela época era de 3.500 partes por milhão. 1000 vezes mais do que é hoje. Eu imagino que naquela época um pé de alface devia ter o tamanho de uma jaqueira para facilitar a comilança dos dinossauros, né? E apressar a fotossíntese. Né? E aqui a fotossíntese é o processo em que a planta sequestra carbono do ar. A outra coisa interessante, como eu coloco na palestra, é que 97% das emissões de CO2, ou do que os biodesagradáveis falam, como CO2 equivalente, né? 97% das emissões é feito pela natureza. Apenas 3% é de causa antropogênica, ou seja, esses 3% são das atividades humanas, que vai da nossa respiração, da flatulência bovina, dos arrozais na China que emitem muito metano, que o metano você pega o metano, multiplica por 350 vezes para você ter 24 vezes para você ter o equivalente a CO2 equivalente, né? Que tem 0,035% da nossa atmosfera. Ou seja, não muda absolutamente nada. Se a gente fosse economizar, como preconizam essas COPs, 11, 12, 13, vamos ir para COP 22, né? Tem proposta de político lá querendo reduzir 50% a emissão de CO2. E os biodesagradáveis acham isso muito bonito, né? É impossível reduzir. Se nós reduzir 50% do que é de 3, significa nada, por uma razão muito simples. O total de emissões de CO2 equivalente, que é o CO2, dióxido de carbono, mais metano, mais óxido nitroso, por ano, no planeta inteiro, é de 200 bilhões de toneladas.
Mas isso tem um viés, não é impossível medir. Isso tem um viés de 20% para mais ou para menos. Nós vamos ficar nos 200 bilhões de toneladas para ter um número de referência. Então, 200 bilhões de toneladas, 3%, são 6 bilhões de toneladas. Se a gente economizasse de 6 bilhões emitidos pelas atividades antropogênicas, nós economizaríamos 1,5 bilhão, com 50% da economia. Está acompanhando o raciocínio de matemática? Muito bem. 1,5 bilhão de toneladas sobre 200 bilhões é menos de 1%. É uma utopia a humanidade querer economizar. Então, por que criminalizam? Por que querem praticar esse assassinato de reputação contra o CO2? Aí vem os interesses políticos, geopolíticos e econômicos. Político, porque o político vai criminalizar quem emite CO2. Então aí começa aquele negócio do protocolo de Quioto, que é a negociação do protocolo de Quioto, que vai negociar carbono, onde quem é rico, os países ricos, pagam para nós, dos países pobres, né, uma indulgência para que eles possam continuar emitindo e produzindo nas suas fábricas, e nós, no terceiro mundo, no submundo, temos que economizar essa emissão para ganhar um troco. Só que eles são organizados, eles querem que a gente faça esse comprometimento por 20 anos. Eu conheço no Brasil, de todo esse tempo que se fala sobre o assunto, eu conheço no Brasil aproximadamente 7 ou 8 empresas só que conseguiram assinar a emissão reduzida de CO2 com a ONU, para receber um troco do protocolo de Quioto, do tal do crédito de carbono. A segunda questão é que qual é o interesse que move isso? A criminalização do CO2. É como o político cria dificuldade para vender facilidade. Então, primeiro apresenta-se o problema e daí depois se apresenta a solução. Qual é a grande questão que está em jogo? É que no hemisfério norte o problema deles chama-se produção de energia elétrica. E no nosso, no hemisfério sul, onde nós estamos, é a produção de alimentos. São problemas completamente distintos. Aqui a gente tem hidrelétrica para gerar energia elétrica. Lá eles não têm hidrelétrica para gerar energia elétrica, então eles são obrigados a usar termoelétricas, que é gerado por carvão, que é extremamente poluente. Então faz sentido, mais os automóveis que eles têm nas cidades, faz sentido em falar em economia de CO2, de emissão de CO2, ou de gerar processos que sequestrem CO2 da atmosfera, porque a cidade realmente é muito poluída. No campo não tem essa poluição. Como aqui no Brasil nós não temos, inclusive, nem como utilizar carvão para emissão de energia elétrica, mas eles insistem em dizer que hidroelétrica é poluente, o problema fica neste confronto que nós estamos assistindo em todas as COPs ambientalistas que vêm desde a Rio 92. Dá-se um prêmio para quem emite menos, para quem economiza na emissão. Mas agora vai vir a venda de tecnologias para reduzir a emissão de CO2. E é aí que o primeiro mundo vai ganhar dinheiro. Porque nesse meio tempo eles vão nos tentar vender energia nuclear, que custa muito mais caro. O processo dá para entender melhor da seguinte maneira. Cria-se, produz energia nuclear e não se produz energia nem solar, nem eólica, nem hidroelétrica, como nós temos no Brasil. A energia nuclear é muito mais cara, além de ser perigosíssima. Você já viu um processo de vazamento de radioatividade? Terrível. Em torno de 300 quilômetros da usina, não sobra nada. Quem vive ao redor desta área que houve um vazamento, tem que sair só com o corpo. Deixa tudo, deixa toda a roupa. Deixa relógio, deixa aliança, deixa fotografia, deixa carro, deixa apartamento, deixa fábrica. E não pode retornar para lá. A radioatividade vai durar 200, 300, 400 anos. Não se tem ideia. Não se tem esse exemplo para dizer vai durar 300 anos. Não se sabe. Eu não quero isso. No Brasil a gente não precisa de energia nuclear. Nós temos hidrelétrica aqui. E custa muito mais caro fazer energia nuclear. Então eu estou trabalhando, não por mim, eu estou trabalhando mais pela minha neta. Eu tenho uma neta de 13 anos, que vai fazer 14 agora. Eu não quero que ela viva perto de uma energia nuclear, porque eles ainda não descobriram o risco zero
de fazer com que uma energia nuclear não tenha vazamento. Nós já temos pelo menos 2 históricos estarrecedores de vazamento de radioatividade, em Chernobyl e em Fukushima. Né? Então, daí a razão de eu escrever o livro, para mostrar a quem se interessa de que não existe uma única afirmação, prova científica de que esteja acontecendo o aquecimento ou as mudanças climáticas vão provocar um aquecimento, um aumento do nível dos mares ou qualquer outro problema de qualquer natureza. Nós vamos ter problemas pontuais de falta de água em alguma micro-região, né? Secas ou alagamentos em outras. Né? Isto sempre existiu desde que o mundo é mundo. Qualquer referência de um extremo climático hoje que você cite para uma região, ela sempre terá uma referência de 50, 100, 200, 300 anos atrás que aconteceu. Eu vou começar a acreditar em desconfiar de mudança climática séria quando a gente tiver o dilúvio 2. Enquanto não aconteceu o dilúvio 2, esse foi um momento extremo, né? Então, no livro a gente aborda todas essas questões e procura desmentir e desconstruir essa que eu chamo que é a maior mentira do século XXI. É um livro para debate, obviamente uma biografia não autorizada sobre o clima. E o livro pode ser adquirido no e-mail que você vai fazer a gentileza para me divulgar. É uma matéria aí bastante complexa e interessante, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai querer entender um pouco mais sobre isso, né? Pelo menos para discutir. Eu achei importante a gente ter esse conhecimento, ter várias visões aí. É um contraponto a tudo que vem sendo divulgado, que a gente vem acreditando. Muito bacana mesmo, Richard. Bom, o e-mail que você pode entrar em contato para adquirir o livro é co2clima@gmail.com. O 2 é algarismo. O 2 é algarismo, isso. Só mandar um e-mail e aí é combinado a forma de entrega, a forma de pagamento, tá ok? Richard, eu te agradeço muito a presença. Gostei bastante aí do nosso rápido bate-papo e uma boa palestra desejo a você. Muito obrigado. Obrigada.